Contabilização de retenções é um assunto que volta e meia dá dor de cabeça dentro da contabilidade pública. Afinal de contas, nós temos uma fonte ou destinação de recursos específica, nós temos registros no passivo, nós temos várias situações ali que estão ocorrendo. Mas como que nós tratamos tudo isso ao mesmo tempo? Afinal de contas, são várias retenções, são retenções de fornecedores, de servidores, e como contabilizar isso? Eu sou o professor Adrione Mendes e vou te ensinar tudo o que você precisa saber agora sobre a IPC 11, contabilização de retenções, que sofreu uma alteração no final de 2024, tratando uma nova redação e trazendo duas formas, olha só, duas formas de contabilizar as retenções. Tá? Vamos mostrar aqui alguns slides para facilitar o nosso entendimento. Então, o que, que acaba acontecendo? Tá? Essa IPC 11, recomendo, vou deixar aqui o link também dela para você poder visualizá-la, você poder ler também, né? Mas, claro, os principais tópicos já vou passar aqui nessa videoaula. Lembrando, se você ainda não me segue lá no Instagram ou no YouTube, né, @o contador público, volta e meia estou compartilhando dicas, ensinando. Isso aqui, meu maior prazer é quando você tem algum tipo de dúvida e eu consigo te ajudar. Então, vamos lá. A IPC 11, ela trata de duas possibilidades, tá? A primeira, considerar a despesa orçamentária paga, despesa orçamentária, empenho, liquidação e pagamento, orçamentariamente paga somente quando o dinheiro efetivamente sair dos cofres municipais, dos cofres do ente público, seja ele municipal, estadual ou federal. Já uma outra possibilidade é considerar a parcela da retenção como despesa orçamentária paga no momento em que da liquidação, já que o quê? Eu não estou devendo, não tenho que pagar para o fornecedor, eu tenho que pagar para uma outra pessoa. Né? Eu tenho que pagar lá uma consignação com o banco, eu tenho que pagar o imposto de renda, eu tenho que pagar o INSS, eu tenho que pagar o ISS, eu tenho um valor retido ali que eu tenho que pagar. Então, isso permite agrupar mais facilmente as retenções. Porém, olha só, o dinheiro ainda não saiu do banco. Então, eu tenho essas duas possibilidades para tratar. Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Imagine o seguinte: eu tenho lá uma despesa sem retenção. Vamos primeiro fazer um exemplo sem retenção. Imagine que você foi lá e comprou um curso do @o contador, comprou um curso meu, tá? Então você primeiramente você fez o quê? Você fez um empenho. O valor desse empenho, R$ 1.000 aqui, para o nosso exemplo. Beleza. Depois, você vai lá e vai liquidar, você vai atestar, né, que esse produto, esse serviço, ele foi corretamente entregue, ele está apto para pagamento, está tudo perfeito com ele. Então, neste momento, você liquida. Tá? E a partir deste momento, há uma obrigação de pagamento. Tá? Agora, nesse momento, você tem uma obrigação para pagar. Então, você já vai registrar lá no passivo. Depois, por fim, você vai pagar fornecedor, aquele fornecedor que você empenhou, diz, estou lá, quero que me entregue uma merenda escolar. Empenhei R$ 1.000, a merenda chegou, liquidei, conferi, tudo ok, R$ 1.000. Depois eu pago o fornecedor. Lembrando esse primeiro exemplo aqui, sem retenção, tá? Sem retenção. Então, nós temos aqui empenho, liquidação e pagamento de R$ 1.000. Agora, vamos fazer um exemplo do empenho com R$ 1.000, mas de retenção, tá? Onde eu tenho, novamente, um empenho de 1.000, eu tenho a liquidação de 1.000, só que este R$ 1.000, R$ 30 eu devo para o INSS, R$ 20 devo para o imposto de renda e R$ 950 eu devo ao fornecedor. Somando tudo, vai fechar o R$ 1.000. Gente, e aqui só um exemplo. Não é, talvez a alíquota não está correta, mas é só para a gente
fazer um número redondo aqui para a gente poder fazer um bom exemplo. Claro que lá, por exemplo, você pega a folha de pagamento, às vezes um único empenho tem 30, eu já vi empenhos com 30, porque tem consignação disso, sindicato daquele outro, aliás, consignação, às vezes tem 4, 5 bancos para fazer, mais o INSS, mais o imposto de renda. Então, você tem várias situações ali. Mas a dinâmica, gente, é a mesma. Tá? Como que nós vamos tratar isso de acordo no método 1 da IPC? Que é, caso considere pago apenas quando o dinheiro sair. Quando o dinheiro sair, eu vou considerar isso efetivamente pago. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, vou pegar fonte 550, salário educação. Então, tenho lá no meu caixa equivalente, lá no meu banco, 15 mil reais. Tá? Aí, no dia 10 de fevereiro, feito um empenho, fonte do salário educação, tá? De R$ 1.000. Ok. Aí, como que está a minha situação? No dia 10 de fevereiro, se eu vou lá e tiro um relatório, me dá um relatório que diz o valor empenhado, o valor liquidado e o valor pago. Ele vai apresentar R$ 1.000 no empenhado, no liquidado zero, pago zero. Aí eu dou uma olhada lá no meu passivo, cara. Quanto que eu tenho para pagar? Não tenho nada. Não tenho nada para pagar. Tá? Não tenho nada lá registrado no passivo. Aí vai passando o tempo, no dia 20/3, tá? O fornecedor entrega a mercadoria, é feita a conferência e aceita. Está tudo certo. Então, neste momento, o que vai ser feito? Vai ser liquidado. Então, olha só, eu vou aqui e liquido a despesa. Perceba que agora, se eu emitir o relatório com data do dia 20/3, eu tenho aqui empenhado 1.000, liquidado 1.000, pago R$ 0. E lá no passivo, eu tenho R$ 950 da fonte 550 para pagar fornecedores e tenho 50 para pagar de valores restituíveis, as retenções. Lá no meu caixa, continuo com R$ 15.000, não mudou. Tá? Aí, dia 10 de abril, eu vou lá e pago o INSS. Aí o que acontece? Então, lá no dia 10 de abril, o que vai acontecer? O meu INSS era R$ 30. Então, se eu tirar o relatório aqui, ó, empenhado, liquidado, pago, 1.000, 1.000, R$ 30. Já paguei R$ 30. Tá? Aí, como que está lá o meu passivo? Fornecedor, eu ainda não paguei ele. Então, ele está devendo, eu estou devendo, está lá no registrado passivo, R$ 950. O meu valor de restituíveis eu já paguei 30. Então, aqui diminuiu para 20. Evidentemente que esse dinheiro saiu do meu caixa. Então, que era R$ 15.000, agora está 14.970. E daí algum detalhe, alguém pode estar dizendo, tá, mas tu está pagando o INSS antes de pagar o fornecedor? Gente, a aula aqui não é sobre a discussão de o que você paga antes, o que você paga depois, tá? Estou fazendo aqui um exemplo e, de propósito, já coloquei pagar uma retenção antes do pagamento para você ver como fica o demonstrativo. Ah, se você paga depois, ok? Então, você só vai, os lançamentos aqui, a sequência, no caso, vai inverter, mas o efeito que você vai ter no balanço, lá no teu ativo, lá no teu passivo, lá no teu relatório de despesa empenhada, liquidada e paga, vai ser o mesmo, né? Lembrando também, quando eu falo de despesa empenhada, liquidada e paga, por exemplo, existem vários relatórios que trazem essa informação. Um deles, balanço orçamentário. Então, isso vai impactar lá no teu balanço orçamentário de como tu faz essa transição. Depois, lá no dia 15 de abril, neste exemplo, é pago o fornecedor. O que acontece? Lá no dia 15 de abril, eu vou mudar aqui, ó, valor pago, R$ 980. Percebendo aqui, ó, R$ 980. Então, empenhado 1.000, que dado 1.000, pago 980. No passivo, fornecedores a pagar, não tem mais nada a ser pago.
Em valores restituíveis, ainda tem R$ 20 para ser pago. Lá no meu caixa, lá na minha conta banco, o dinheiro saiu. Então, agora eu só tenho R$ 14.020. Ok, dando uma sequência aqui. Agora, dia 30 de abril, paguei o imposto de renda. Tá? Aí, outra questão, alguém diz assim, mas o pagamento do imposto de renda eu tenho que fazer no mesmo dia que eu pago o fornecedor, porque é uma receita do município ou do estado, dependendo do tipo de ente que você está. Você não necessariamente você tem que fazer isso dentro do mesmo dia. Até porque, né, isso é um ponto que lá quando você observar a IPC 11, ele diz, você vai registrar a receita no mesmo momento. Porque, de fato, isso é uma receita, o imposto retido é uma receita do próprio ente. Então, se tem lá um ente, um estado, um município, está retendo imposto de renda, isso vai virar receita para ele mesmo. Contudo, essa receita pode que seja registrada em outra unidade deste ente. Então, digamos, é lá o fundo de saúde que está retendo. Ele vai ter que necessariamente transferir esse valor lá para a Secretaria de Fazenda e lá eles vão fazer a arrecadação deste lançamento. Então, não necessariamente ocorre junto com o pagamento. Claro que na medida que eu pago o imposto de renda, paguei o imposto de renda, saiu o dinheiro de imposto de renda, naquele mesmo momento vai ter que entrar a receita de imposto de renda, mas não que isso tenha que ser pago junto ao fornecedor, tá? No mesmo dia que é pago o fornecedor. Então, voltando aqui, como que vai ficar agora em 30 de abril, tá? O meu demonstrativo. Se eu te pegar lá a coluna empenhado, liquidado e pago, agora R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui. Meu passivo a pagar, não tenho mais nada. Está tudo zerado. Tudo zerado aqui. Aí se eu pego lá o meu caixa equivalente de caixa, meu conta banco, R$ 14.000, ou seja, zerou aqui o meu caixa, tá? Zerou, né? No caso não tenho mais aqui, ainda tenho R$ 14.000 aqui no meu exemplo, tá? Agora nós vamos, tá? Nós vamos para o segunda possibilidade, o método 2 da IPC. Quando eu considero pago orçamentariamente a parcela retida, tá? Os dois métodos têm vantagens e desvantagens, tá? A ideia por trás desse segundo método é que eu posso daqui a pouco, eu estou lá, eu estou pagando uma parcela, uma retenção, eu não preciso mais saber de qual fonte era ela anteriormente. Quando ou se vocês pausarem esse vídeo e voltarem um pouquinho para trás, vocês vão ver o seguinte: quando eu tinha ali no passivo pagar, lá na conta de restituições, 21.8 ali, estava ali a marca do fonte de recurso 550. Imagine que no ente não existe apenas uma única fonte de recurso, existem várias retenções. Então você vai ter que ter tudo isso separado. Como eu disse, poderia ser uma desvantagem. Agora, também há algumas vantagens, afinal de contas, quando você agrupa também, muitas vezes você tem. Tá, mas de que conta bancária eu teria que retirar isso? Então, os dois métodos têm suas vantagens e desvantagens. Mas vamos ver agora com mais atenção o método 2. Né? Lembrando, você pode pausar esse vídeo, pode voltar, pode rever, pode também tirar dúvidas aqui nos comentários. Tá? Caso seja considerado pago orçamentariamente, a parcela retida, que é o método 2. Vamos fazer o mesmo exemplo. Valor de caixa equivalente caixa R$ 15.000, valor que é empenhado, né, com a fonte de salário de educação 550 mil reais, tá? Então, se eu tiro lá um relatório empenhado, liquidado e pago, tenho aqui R$ 1.000. No liquidado, R$ 0. Pago R$ 0. Não tenho passivo a pagar também. Então, lá no dia 20 de março, mesma data que foi liquidada antes, aqui também. Fornecedor entrega a mercadoria, foi conferido, está tudo certo. Tá? Então, nesse momento, eu tenho o quê?
liquidar. Então, olha só, eu liquido aqui. E aqui é que tem a grande diferença. Perceba. Eu até vou voltar um pouquinho para você. Às vezes a transição aqui é um pouquinho rápida. Olha só. Aqui saiu de 0 e foi para 1.000. Ao mesmo tempo que aqui, ó, olha só. Se eu somar todo o meu caixa, equivalente caixa, 14.950 e 50, vai fechar o mesmo 15.000 que eu tinha. Porém, estão em duas fontes diferentes. Aqui eu tenho também uma parcela que eu tenho que pagar na fonte 550 e uma parcela que eu tenho que pagar na fonte 50, tá? Na fonte 869, 50 reais. Aí, um outro ponto da IPC. A IPC, ela não dá o comando que tem que ser trocado a conta do ativo. Tá? Ela diz que isso vai ser verificado, vai ser estudado isso posteriormente. Aqui, então, olha só, já são dois métodos. Tá? E neste segundo método, há duas correntes. Há aqueles que dizem, você tem que transferir a conta, tem que transferir para uma outra conta, ou você pode deixar na mesma, tá? Minha opinião, tá? Mas agora eu faço um parênteses aqui, que é a minha opinião. Se você opta por esse segundo método, eu te diria então já transferir para uma outra conta. Já separado. Porém, você pode também deixar na mesma conta que você já tinha esse ativo, esse dinheiro lá no teu caixa equivalente de caixa. Poderia deixar ele na mesma. A IPC não obriga você transferir. Porém, né, já que você está fazendo esse outro método, você está fazendo essa outra abordagem, você já trata isso, né, já faz também esse outro lançamento. Tá? Então, voltando aqui, vamos só recapitular. Então, se eu pego o meu valor empenhado, R$ 1.000, o meu valor liquidado, R$ 1.000. Valor pago, ele já considera R$ 50. É como se eu já tivesse pago R$ 50. Por quê? Porque eu não tenho mais que pagar o fornecedor. Eu tenho que pagar outras. São outros, digamos, beneficiários deste recurso. Nesse nosso exemplo aqui, é imposto de renda e INSS. É o INSS e é a arrecadação do doente que vai acabar recebendo esse valor. Então, ok. Tá? É esta lógica. E se eu olho, qual que é um dos grandes, né, que tem o pessoal pensa assim, mas se eu olho para o meu caixa, eu vejo que eu tenho 14.950 para. Alguém poderia olhar 14.950 para pagar. Porém, gente, tem 950 para pagar aqui. Da mesma forma que no exemplo anterior, né, no método 1, eu tinha lá 15.000 aqui, mas eu tinha 1.000 de obrigação. Então, muitas vezes o pessoal, um dos argumentos para trocar, para deixar no disponível de caixa só aquilo que realmente vai ser utilizado naquele recurso que está livre. Gente, esse valor aqui não está mais livre, tá? Ele está comprometido aqui. Da mesma forma como naquele outro método, 15.000 que estava aparecendo aqui, que tinha 950, que tinha 50. Só claro, aqui estava tudo numa fonte só. Continuando aqui. No dia 10 de abril, é pago o INSS. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Neste momento, o meu valor aqui do pago não mudou. Ele já estava R$ 50. Mas eu paguei os R$ 30 do INSS. Então, eu diminuo aqui, ó, e diminuo aqui. Tá? Depois, posteriormente, é pago o fornecedor. Então, neste momento, em 15 de abril, quando é pago o fornecedor, o que acontece? O meu valor pago, ele passa, de fato, para R$ 1.000. Tá? Ele passa a ser R$ 1.000. O meu valor aqui da fonte 550, no caixa equivalente caixa, passa para 14.000. Diminui aqui. E o meu passivo, né, o meu fornecedores a pagar, não tenho mais nada a pagar aqui. Tá? Porém, eu ainda tenho aqui a fonte 869, uma retenção de R$ 20 e uma
um valor, né, no caixa equivalente, caixa de R$ 20, e um valor de restituíveis também de R$ 20, né? Porque essa fonte 869, ela sempre vai matar uma com a outra, tá? Sempre vai matar uma com a outra, tá? Aí, posteriormente, a 30 de abril, eu pago o imposto de renda. E nesse caso, eu zero aqui, e aqui já estava empenhado, liquidado e pago desde o dia 15 de abril. Tá? Então, o que, que acontece, gente? Como eu disse, os dois métodos têm vantagens e os dois métodos têm desvantagens. Drione, qual, na tua opinião, é o melhor método? Na minha opinião, só faço ressalva, essa é a minha opinião, e foi uma briga até que eu tive com o pessoal da STN, né? Uma briga no bom sentido, né? Uma discussão, né? Levar ideias. Eu conversei também com o pessoal dos estados, conversei com o pessoal do Conselho Regional, mandarmos uma proposta, né? Onde fosse permitido o método 1. Né? É o método que, para mim, faz mais sentido. Porque, apesar de eu ter uma retenção, o dinheiro, o recurso financeiro, ele não saiu do caixa. Então, mesmo que eu tenha uma retenção, o dinheiro ainda está lá no caixa. Então, eu tenho que manter ele no caixa. E na fonte original. Tá? Claro, alguém vai dizer, mas é um pouquinho mais complicado para você controlar tantas fontes, por exemplo, que você vai ter lá no valores restituíveis. Até porque, se você pegar aqui, todo o nosso exemplo, no caso, era uma única fonte. Lá na tua entidade, você não tem uma fonte, você tem várias fontes transitando ao mesmo tempo. Então, essa lista aqui vai ficar gigante. Ok, é uma lista que fica, de fato, um pouco extensa. Porém, veja que você só está mudando o local onde você quer ter esse controle um pouquinho maior. Para mim, né, eu defendo que deve ser quando o recurso sai, né, e você tem todo atrelado ali, não, eu tenho esse dinheiro aqui, ó, eu tenho esse dinheiro, que ele é Fundeb, que ele é salário educação, que ele é recurso da saúde, que ele é um recurso de um convênio, ele está ali registrado neste código corretamente. Então, eu particularmente prefiro o método 1, tá? Mas claro, os dois métodos são possíveis e dentro do método 2 ainda existe a possibilidade, a troca da caixa, a conta de caixa equivalente caixa, coloco lá numa conta de valores restituíveis, é uma possibilidade, tá? Isto é uma possibilidade. Eu vou deixar também aqui na aula esse material, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dar um último recado aqui, que uma boa gestão, gente, uma boa gestão, ela necessita de um bom controle de fontes de recursos. Isso é uma coisa que sempre que eu falo de fontes de recursos, que é um tema que eu adoro falar, gosto mesmo de fontes de recursos. A minha dissertação de mestrado foi sobre esse tema e é um tema que realmente eu gosto muito. Então, meu muito obrigado a todos que assistiram essa videoaula aqui e vemos num outro encontro, em um outro momento. Até lá!